Muito boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Olha, nós hoje, sexta-feira, vamos discutir um assunto que é super, hiper importante e que, se não está diretamente na sua vida, agradeça a Deus. Mas tem muita gente perto de você que esse assunto está aí com você. Pela primeira vez, eu acho, no país, um programa de televisão se propõe a discutir um assunto assim tão grave, tão sério, mas também de tão simples e aparentemente simples, aparentemente é um reforço que a gente dá para isso, situação. Eu estou falando de suicídios, e quando a gente fala de suicídio, a gente sabe que até recentemente havia um acordo de honra entre meios de comunicação, entre emissoras de televisão, emissoras de rádio, jornais, revistas, de não tratar muito deste assunto e nem dar muito espaço para este assunto, porque poderia gerar um acréscimo no que acontecia no país. Eu estou falando dos suicídios, repito. Mas recentemente aqui em Natal alguém resolveu levantar uma bandeira. Vocês têm visto que aqui nesse programa mesmo a gente trouxe alguns psicanalistas, alguns psicólogos que sempre falaram sobre a situação grave que o país está vivendo, da questão da enorme depressão ou angústia ou ansiedade. Eu estou falando de sintomas anteriores, mas que podem levar ao suicídio. E tem uma figura, uma pessoa assim bacana, muito legal, é uma personal, que tem um trabalho muito bom no Rio Grande do Norte, e esse trabalho dela é um trabalho que tem levado as pessoas a despertarem para o que é importante na vida. É muito difícil a gente falar dessas coisas sem puxar a emoção mais forte e próxima da gente. Nós vamos conversar hoje aqui com Leila Maia. Leila Maia é personal. Leila Maia tem um caso de suicídio muito sério na família, e Leila Maia decidiu vestir a camisa da defesa, da discussão, do entendimento para essas questões que podem levar as pessoas a essa decisão muito séria da vida e normalmente trágica. É por isso que ela criou um movimento, e esse movimento está tendo uma adesão fantástica no Rio Grande do Norte, e é por isso que ela está aqui hoje, está aqui do meu lado, que chama-se Ponte da Vida. Olha, é um tema muito difícil, eu não sei nem como começar e como comecei essas primeiras palavras. Leila, muito bem-vinda aqui ao programa É Por Aí e a TV Metropolitana. Muito obrigada, é um prazer. Fico muito honrada com o convite, não só estar aqui no seu programa, mas para a gente estar falando, né, alertando sobre esse tema que é algo tão obscuro, né, algo tão difícil, delicado, mas que ao mesmo tempo é preciso sim conversar, é preciso alertar e falar sobre. Ô Leila, é preciso trazer isso mesmo para a mesa para conversar, porque senão as consequências podem ser desastrosas? Com toda certeza. A gente, né, como eu vinha conversando com você, o que me levou a fazer a campanha foram diversas coisas. Foi uma vida inteira adentrando o meu interior, pelo que meu pai, né, fez, que ele cometeu suicídio quando eu era criança. E a partir disso, da minha profissão, eu me descobri num propósito de vida, de falar sobre o assunto, de focar muito na saúde mental, não só através da atividade física, né, pela minha profissão, mostrar às pessoas o poder da atividade física, não só para a saúde física, mas para a saúde mental, mostrar que a gente tem que buscar o equilíbrio de várias saúdes, né, que eu chamo, que é a física, a espiritual, a social e a mental. Não adianta você estar bem só com uma se as outras estão embaixo. A gente tem que tentar manter esse equilíbrio. Se não funciona, não para ter uma boa qualidade de vida e não falhar. É muito difícil. Eu estou dizendo que é difícil assim porque quem convive com isso diretamente na família, quem convive com isso através de amigos, de familiares, amigos de familiares, acha muito difícil tratar do tema, e não tem existido ao longo dos últimos anos abertura na imprensa para isso. Está começando até agora. Isso. Como é que você quebrou esse paradigma? Como é que você tomou essa decisão? Como é que isso aconteceu na sua vida?
A gente está falando assim de uma maneira, evidentemente, um pouco entusiasmado com o sucesso disto, porque quebrou um paradigma. Ao invés da gente ficar preso naquela coisa que é difícil de tratar, não sei o que, a gente está na felicidade de dizer que podemos discutir isso. Como é que você quebrou isso? Se eu puder resumir uma palavra, Deus. Deus me direcionou a isso. Foram muitas coisas que aconteceram e que me levaram a tomar a decisão de colocar essa campanha adiante. E eu digo a você, não foi fácil. Não foi fácil. Se você acha que existe um tabu, né, hoje, nos dias atuais, sobre o suicídio, imagina na época que meu pai cometeu o suicídio, há 24 anos atrás. Há 24 anos. Eu tinha 6 anos, eu tô com 30 agora, 24 anos. Ninguém perguntou sua idade não, viu? Eu só tenho a cara de jovem. Tem cara de adolescente, vamos assim, vamos considerar assim. Então, eu falo pela minha experiência familiar, as poucas coisas que eu sabia do meu pai eram lembranças da minha infância. Nunca cheguei a perguntar para minha mãe ou para familiares. Durante toda a minha adolescência, durante praticamente toda a minha vida, eu vim começar a buscar isso depois que eu fui me descobrindo nesse propósito, né? Era algo muito forte, mas que eu não sabia. Justamente pela questão do nome suicídio, né? É algo pesado. É um nome muito forte, né? Muito de maneira forte, geral, você pode dizer, suicídio. De que ninguém consegue entender o porquê. A gente, eu venho lidando muito de frente, pesquisando e com psiquiatras, psicólogos, e eles falam muito que o ser humano, ele vive no instinto de sobrevivência, né? Todo momento a gente tem instinto de sobrevivência. Se passar ali na rua, tem que olhar se vai passar um carro, se não vai, porque senão você, né, pode ser atropelado. Ficar embaixo do carro, então, né? Todo tempo a gente está em alerta. E você querer ter a atitude de tirar a sua vida é algo muito forte. Então, é uma coisa que as pessoas não querem falar quando acontece. Eu falo na minha família mesmo. Não era algo que eu chegava para conversar com minha mãe para saber. E depois que eu fui trabalhando nesse tema com pessoas, mostrando o poder da atividade física, eu tenho um projeto junto com o Ronaldo Aoki, que é um amigo, que se chama Mais Vida. Que a partir dele, né, o ponte da vida ganhou um sentido. Ronaldo Aoki, qual é a ligação dele com essa história? Então, Ronaldo não tem caso de ninguém na família, mas ele é professor de jiu-jitsu, tem uma academia chamada Grace aqui em Natal, e ele viu um depoimento de uma menina, uma atleta, que passou por um quadro forte de depressão, que tinha tentado já o suicídio e que através do esporte, era uma postagem dela, que era com uma medalha, uma medalha só de participação. E ela mostrando que para ela era como o primeiro lugar, mas era como o primeiro lugar porque ela tinha sido uma vencedora de conseguir sair de casa, de pegar o ônibus, de chegar lá, enfrentar uma plateia inteira olhando, de competir. Então, para a pessoa que está passando pelo processo de depressão, isso já é uma vitória. Quando a gente foi lançar o Mais Vida, que foi o nosso primeiro projeto relacionado à saúde mental, era muito voltado à atividade física. A gente fez um cronograma de 30 dias com 250 participantes, que a gente fez essa divulgação nas redes sociais. E quando a gente começou a divulgar nas redes sociais, a gente usou uma hashtag que para poucas pessoas não significa nada, mas para quem está num momento difícil, significa muito. E a hashtag era assim, todos os parceiros postaram a hashtag "Você não está só". Você não está só. Só isso. Leila, eu estou impressionado com o seu depoimento, assim, realmente impressiona. Impressiona pela quebra de paradigmas, a quebra de tabus, a forma de encarar situações antes consideradas difíceis de encarar, de enfrentar. Mas assim, de onde você tirou essa força? Você falou Deus, mas... Então... Aí foi construindo uma rede de pessoas... Foi construindo, isso. Você falou agora a palavra certa. Deus colocando pessoas como instrumento na minha vida para que fosse me direcionando a isso. Depois do Mais Vida, que foram esses 30 dias em contato diário com essas pessoas que estavam passando pela depressão, porque na minha família, tirando a relação do meu pai e os meus familiares paternos, que eu também não tinha muito contato, quem eu convivia não tinha ninguém assim direto, lidando, né,
com a depressão. Então eu vivenciei nesses 30 dias com esses participantes e foi algo indescritível e transformador. Não só para mim, para Ronaldo, mas para eles. O pouco, né, que a gente estava ali, a conversa, né, conseguir se abrir sem julgamento e sem preconceito, já era transformador para todas aquelas pessoas. Não estar julgando quem está conversando com você e nem ser julgado. E é muito o que eles falavam, que o pior julgamento vem de onde a gente menos espera, que é da nossa família, dos nossos amigos. Quem está mais perto. Então, quando você vai se abrir e que a pessoa lhe julga, isso é frescura, isso é besteira para chamar atenção na sociedade machista, né? Um homem falar que está fraquejando, entendeu? É maricota, é fresquinho, isso, não sei que, pronto. E outros então adjetivos. você, na mesma hora, se fecha, eles falam, né? E vão ficando com aquela angústia, com aquela dor, com aquele sentimento, não se abre para ninguém, não busca ajuda profissional e acaba chegando ao ponto de querer tirar a própria vida, porque o suicida, ele não quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor. Então, se você a vê... motivação do suicídio, em tese, pelos estudos, Isso. não é para acabar com a vida, é para acabar com a dor que a pessoa está sentindo. Então, se você consegue falar com essa pessoa, né, que ela busque ajuda, não só em casa, mas profissional. E a dor tem outros caminhos para serem... Isso. É o que eu falo a todo mundo, ninguém tem a vida perfeita, né? A gente vai passar por dificuldades, por problemas, mas a gente tem que colocar assim na nossa cabeça que a gente tem que aprender a recomeçar. E tem que aprender também a não ter vergonha de buscar ajuda quando necessário. Então a campanha é muito para quebrar esse preconceito de falar sobre isso. Porque as pessoas não falam, as pessoas têm vergonha. Então é por isso que o índice de suicídio vem aumentando. Então vamos conversar o seguinte, tem um evento do movimento, né? Isso. Como é que vai ser esse evento? Quando vai ser? Então, para que vocês entendam, né? Depois do Mais Vida, eu fui mergulhei profundamente nisso e muitas coisas me levaram a criar um movimento em combate ao suicídio. E eu tinha muito, meu Deus, assim, eu pedi muito a Deus um direcionamento de como eu poderia falar sobre, né, direcionar essa campanha para que tocasse o coração das pessoas. Só que eu não imaginei que ia ter essa proporção. É o que você falou, parecia que estavam precisando de alguém ali para quebrar essa barreira e abraçar a causa. E é isso que está acontecendo. Todos estão se unindo e domingo agora, 15 horas, a gente vai se reunir ali naquele caminho do Forte dos Ex-Magos. Na passarela de acesso ao forte. Isso. Todos de branco. E a gente vai fazer uma grande corrente. O que a campanha ia ser a gravação de uma campanha, mas se tornou num evento, né? Então essa semana foi uma loucura, graças a Deus. Todas as pessoas engajadas, e a gente vai fazer uma grande corrente de vida para mostrar que a nossa ponte, Newton Navarro, ela não foi construída para ser o fim, ela foi construída para ligar vidas. Então a gente vai fazer uma grande corrente de vida, vai ter a participação de instituições, né, de segurança, o pessoal da saúde, vai ter uma remada em apoio, vai ter rapel. E para finalizar, a gente vai ter um sobrevoo do helicóptero Potiguar 1 com pétalas de rosa, para ser uma homenagem também aos familiares das vítimas que vão estar lá presentes. Então, assim, muitas pessoas, eu recebo mensagem de pessoas que falaram que chegaram a tentar o suicídio na ponte e que vão encontrar lá nesse dia um recomeço. Porque que maravilha. A ponte vem sendo muito lembrada como algo negativo, né? Então, quando eu pensei no nome Ponte da Vida, eu acho que assim é para transformar e mostrar a linda paisagem que é aquilo, né, da nossa cidade, e mostrar que ela pode ser utilizada para outras coisas, para o esporte de aventura, para o turismo, e não para ser algo tão trágico para tantas famílias. Perder as vidas. É muito difícil a gente tratar sobre esse tema assim, e eu fico impressionado com a capacidade, a inteligência que tem a Leila Maia de abordar essa situação, tendo passado por uma situação tão difícil aos 6 anos de idade, ao perder seu pai numa situação como essa. A gente está falando de suicídio, é muito difícil falar sobre suicídio, é muito difícil, a não ser quando a gente se prepara, né?
Mas me diga uma coisa assim, quando foi que aconteceu na sua vida o start, assim, você disse assim, eu vou fazer isso, mas me diga depois dos comerciais, Tá. A gente tem que prestigiar também quem anuncia aqui. Vamos ao intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta continuando essa conversa muito boa com Leila Maia, que é personal, e Leila está com uma campanha maravilhosa em cima da Ponte Newton Navarro, chama-se Ponte da Vida. Por quê? Porque historicamente aquela ponte tem se caracterizado como um ponto de final de vidas. Algumas pessoas procuram uma ponte para perder a vida, para o suicídio, e ela quer mostrar o outro lado, que a ponte é da vida, é de unir histórias. É por aí, aguarde um instante só e já voltamos. Olha, voltamos ao programa É Por Aí. E é sempre muito legal a gente tratar aqui nesse programa de maneira muito leve, muito saudável, muito boa e até com uma determinada propriedade, mesmo com temas muito difíceis. Um dos assuntos que está no programa de hoje, a gente está falando de resistência, de inteligência, de competência, a gente está falando de liderança, a gente está falando de enfrentamento, a gente está falando de coragem, mas tudo isso tendo como base uma coisa que é negativa, que não é positiva, que é o suicídio. E nós estamos conversando aqui com essa figura, ela é muito inteligente, é uma menina nova, mas muito inteligente assim, e eu estou impressionado com a
capacidade de raciocínio dela assim, que é a Leila Maia. Leila é personal, ela trabalha a saúde física das pessoas. Mas me disse aqui num bate-papo aqui, que a gente tem sempre no intervalo, que é muito importante também existirem outras saúdes que a gente tem que ter atenção, a saúde mental, a saúde... E isso a gente vai tratar no programa ao vivo, para você também participar mais na frente. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta para a Leila. Eu digo, Leila, como é que você teve esse startup? Como é que essa coisa bateu em você, assim, para você dizer, vou fazer esta campanha? Que é este movimento que vai ter um ato muito importante participar. Eu mesmo já disse aqui para ela assim, olha, eu vou botar roupa branca, eu vou estar todo de branco, mas só vai tirar a roupa do Réveillon que está lá guardada. A roupa do Réveillon está guardada, mas eu vou domingo, 15 horas, na passarela do Forte dos Reis Magos. Eu, Cassiano Vidal, estarei lá, porque eu acho essa ideia fantástica, esse movimento muito bom e essa coragem, uma coisa admirável e é coisa para a gente seguir. É por isso que eu vou seguir a ideia de Leila Maia. Leila, como é que startou isso no seu juízo? Então, desde... Que não é fácil. Não. O ano passado eu fiz um curso de inteligência emocional. Quero até mandar um beijo para ele, Rodrigo Peixoto, ele é coach. E nesse curso é algo muito forte, que você volta muito a sua história, esse autoconhecimento, né, o perdão. Então, nesse curso de inteligência... O perdão. Meu pai era esquizofrênico, então eu tinha lembranças muito ruins dele. Então ele foi uma pessoa que ficou adormecida a minha vida inteira. Eu nem tocava no nome dele, não falava. Minha mãe é uma mulher assim incrível, uma guerreira. E ela sempre foi minha, né? Eu chamava ela. Um beijo pra ela, pode dizer. Um beijo, mãe. Nádia Maia. Nádia Maia, um beijo, Nádia. E assim, eu chamava ela de pai, né? Eu dizia, você é meu pai. Então era uma coisa assim que... Pai é pai e mãe. Sempre vivi bem com isso. Só que eu achava que eu vivia bem com isso. Mas no fundo... Tava faltando um pedacinho. Eu sempre dizia, mãe, eu me acho muito diferente de você e do meu irmão. Porque eles são calmos, serenos. É aquele pessoal que a gente diz, o mundo cai e eles estão lá. E eu sempre fui mais acelerada, muito ativa. E eu dizia, meu Deus, a mãe sempre dizia, você é igual ao seu pai, você parece muito com o seu pai. Só que assim, pra mim não fazia diferença. A verdade é essa. E nesse curso de inteligência, você tem uma descoberta do perdão. Então, nesse curso, eu realmente tive um encontro com meu pai, de perdoá-lo. E, assim, passar por cima de tudo que eu lembrava de ruim dele. E a partir daí eu comecei a querer saber. Então eu conversava com minha mãe, com meus familiares e queria saber mais do meu pai. E muitas coisas foram acontecendo e me levando... Dos detalhes da vida, das ações, das pessoas, das pessoas com ele. Isso. Dele com as pessoas. Deles com as pessoas, dele comigo. Então, depois eu digo às pessoas que o perdão, ele é libertador. E não foi nem numa terapia? Não. Foi no curso? Foi no curso. Foi no curso. E depois disso tudo, né, eu fui trabalhando muito, sempre motivava através das minhas redes sociais, as pessoas sempre me davam, assim, esse feedback de, caramba, você passa uma energia muito boa, você consegue, né, assim, com uma postagem mudar o meu dia, e eu sempre fui muito feliz com isso, né, só que eu sentia que eu tinha que ir além, eu tinha que ajudar mais pessoas, eu não sei, é algo que sempre foi muito forte dentro de mim. E quando aconteceu Mais Vida, né, que a gente comentou aqui, que era um projeto voltando à atividade física para o combate à depressão, o tratamento, eu fui para uma audiência pública na Assembleia Legislativa, que era sobre saúde mental dos profissionais de segurança devido à violência, né, o alto índice de violência, e lá tinha um jornalista que ele estava... Pode dizer o nome, não tem problema. Eu não lembro o nome dele, mas ele deu, foi assim, coisas que me marcaram e foram me levando ao projeto da ponte em si. Ele disse alguma coisa que ele disse que a filha tinha tentado. Nossa. E que tinha tentado suicídio. O suicídio.
E que ele, há 5 Lamentável. anos atrás, quando a ponte tinha sido construída, ele foi gravar um material lá, que ele ficou com a câmera escondida, sentado, só para observar a reação das pessoas. E ele, na época, nunca imaginou que a filha poderia chegar a ter um ato como esse, né? Porque a vida da gente a gente não sabe. Por isso que a gente não pode julgar ninguém, que ninguém sabe. Nunca, ninguém. Então, se você não tem depressão, não julgue, né? Não fale que é besteira, que é frescura, porque pode acometer qualquer pessoa. Não escolhe uma doença silenciosa, ela não escolhe classe social, não escolhe gênero, não escolhe idade. Como é que você descobriu isso? O quê? Que A a depressão, depressão, estudando, a ansiedade, a estudando. angústia que vira depressão e que pode chegar ao ponto máximo do Estudando, suicídio. não só na teoria, Estudando. mas estudando as pessoas. Então eu vivenciei muito de perto com muitas pessoas, né, no Mais Vida. E nesse tempo, que eu fui para essa audiência, ele disse que ficou lá por um tempo para observar a reação das pessoas. E a reação era só: pula, você quer levar o chifre da mulher, sabe assim? E aquilo me tocou muito, a falta de respeito, sabe? A falta de valorização à vida, do amor ao próximo. Então, dali eu saí de lá assim, muito assim, tocada. E eu disse, meu Deus, eu queria fazer alguma coisa. Eu escutava muito essa relação do índice aumentar de suicídio na ponte. Olha, é muito grave isso que a gente está conversando aqui, porque os índices da saúde pública no país revelam que, enquanto houve uma diminuição, fato de se comemorar, no índice de suicídios em pessoas da maioridade, ou seja, acima de 40 e 50 anos, houve um acréscimo brutal, assustador nos adolescentes. Eu estou falando de pessoas acima de 12 até os 22, 25 anos, de 200%, aumentou 200%. Isso que você falou em relação à ansiedade é muito grave. É uma coisa muito pesada, é muito difícil. Porque alguém que está depressivo, ela não precisa, né, exatamente estar triste o tempo todo. Exatamente. O depressivo, ele sorri, ele conversa, Ele e a brinca. depressão e a ansiedade, elas são irmãs. Então, muitas vezes uma pessoa que não aparenta estar com depressão, ela está com uma angústia, uma ansiedade extrema, que isso também precisa ser tratado, isso também precisa buscar ajuda. E essa crescente é muito devido à velocidade, né, à vida, à rotina que a gente está vivendo. Do imediatismo, né, das redes sociais, da internet. Então, eu falo muito nas minhas redes sociais essa diferença de vida virtual e vida real, porque as pessoas se sentem na necessidade de publicar felicidade, de postar felicidade, de mostrar à sociedade felicidade, que às vezes não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. Então, elas e às não vezes se quem não tem aquilo para permitem. estar mostrando também entra num Isso. processo complicado de E você ansiedade tem e que se angústia. permitir realmente sofrer, passar por dificuldades, por problemas, mas isso é a vida, né? A gente tropeça, a gente cai, a gente levanta. E então, voltando à ponte, muitas coisas me levaram a isso, e eu disse, eu tenho que tomar alguma atitude e tentar, de alguma maneira, tentar usar minha força nas redes sociais, criar uma campanha de combate ao suicídio, mas foquei no nome Valorização da Vida, voltado à ponte. A ponte, ela não ia ser o fator principal, ela ia estar como um coadjuvante ali. Coadjuvante. E foi isso que aconteceu, né? A gente utilizou a imagem negativa que ela vem tendo para falar de um assunto que é de extrema importância. E que é um tabu no que meio é um das tabu. famílias, das pessoas, e que é muito importante a gente tratar disso para quebrar esse tabu. E como eu E ajudar, quanto mais Sim. pessoas possíveis, melhor. E você fala com muita firmeza, mas eu me preparei muito espiritualmente e emocionalmente para colocar essa campanha adiante, né? Eu acho que é por isso que eu acredito em você. Eu sinto que tem uma coisa assim, eu aderi à campanha, evidentemente, mas é porque eu sinto firmeza no seu propósito. Eu sinto que você realmente está fazendo uma coisa que você acredita que é possível com essa ação, com esse movimento, com a campanha Ponte da Vida,
melhorar a vida das pessoas e talvez a gente conseguir esses números, que é o objetivo maior de redução do número de suicídios. Com toda certeza. Menina, você tem uma força fantástica, viu? Parabéns. E quando eu fui gravar, eu tive a felicidade. Eu sempre falo nas redes sociais que a internet, quando ela é utilizada para o bem, ela é fantástica. Da mesma maneira, quando ela é utilizada para o mal, ela também é devastadora. Peraí, né? mas aí você já está puxando um outro assunto. Vamos falar eu tô falando do vídeo. Mas vamos falar dessa repercussão do vídeo nas redes sociais no próximo bloco. Tá. Vamos a um novo intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para... Esse papo está muito agradável, apesar do tema ser muito sério, muito complexo, muito difícil. A gente está conversando sobre suicídio, mas a gente está nessa nova perspectiva, assim, de estímulo à vida, às alegrias, e é por isso que a gente também sorri aqui no programa, conversando com a personal Leila Maia, essa figura, olha, ela conquista pela inteligência dos seus propósitos de vida, isso é muito bom. Aguardo o instante só, já voltamos. Seja a ponte da vida
Ame pra plantar, ame pra colher. Seja a ponte da vida, escolha ser feliz, escolha por você. Olha, impressionante esse vídeo, fico muito animado e muito feliz com ele. Ele faz parte da campanha que foi deflagrada aqui, foi um brinde que ela ganhou também. Eu estou falando da personal Leila Maia, que está aqui do meu lado. Leila tem super motivos fortes para desenvolver uma campanha como essa, mas é salutar, é extremamente agradável ela desenvolver essa campanha, que é para combater o suicídio e valorizar a vida, principalmente numa ponte que é ponte de ligação de vidas e não uma ponte terminal da vida, como é a ponte Newton Navarro. Então a gente está falando da ponte da Redinha. Leila, eu deixei uma pergunta para você no bloco anterior, e eu queria saber assim, de onde, como é que é lidar com essas situações que não são fáceis? Como é que é lidar com essas coisas assim no dia a dia da vida? Lidar com perdas grandes e encontrar nessas perdas a força para criar uma campanha como essa. Pois é, eu tenho aqui tatuado curando a dor com amor. Eu acho que o amor... Curar a dor com amor? O amor é a base de tudo, de tudo. Então, quando eu comecei a fazer meus projetos sociais, quando eu passei por um momento de dificuldade também na minha vida já adulta, e foi quando eu vi, caramba, fazer o bem ao próximo faz muito melhor pra gente. Então, claro, quando você dá amor, você ser amor, tem uma frase que eu gosto muito, que ser luz no mundo é ser reflexo do amor de Deus. Claro. Então, que a gente seja usar, né? Eu me sinto escolhida por Ele, assim, sendo um instrumento dele para estar levando essa mensagem e sobre valorização da vida, né? Mostrando às pessoas que existe um recomeço, que a gente não pode desistir de viver, mesmo com todas as dificuldades, que a gente tem que se buscar quando ajuda. Tiver tudo errado, saiba que tem condições de continuar. Com toda certeza. Ô Leila, é muito difícil a gente dizer assim, que você falou uma coisa muito bonita aí, que eu assimilo na minha vida dentro do possível, assim, mas assim, você fica feliz com o amor que você sente quando algumas pessoas ficam muito satisfeitas e felizes com o amor que você dedica a elas, e não só pelo amor que você está dedicando, mas pelo retorno que tem desse amor, do resultado desse amor. É possível isso mesmo? É muito possível. A gente estava conversando aqui antes do programa entrar no ar, e... só um minutinho, é só para reforçar aquela tese que eu digo aqui todos os dias. O bate-papo da gente aqui no intervalo é muito interessante também sobre os assuntos do programa, e às vezes eu esqueço de trazê-los à baila no momento do programa, como Leila está fazendo agora. Mas muito legal, Leila. E assim, eu tomei decisões esse ano que me fizeram muito felizes, que foi me dedicar mais aos meus projetos sociais, onde eu não estaria ganhando financeiramente, mas que eu digo às pessoas que eu nunca ganhei tão pouco, mas nunca ganhei tanto. Eu me sinto muito realizada. A satisfação pessoal, aquela realização. Eu me sinto muito... Que o material não substitui. Não substitui. E eu acho que as pessoas precisam realmente enxergar um pouco isso. Que a gente tem tanta gente que briga pelo material, né? A gente às vezes questiona, voltando à relação da depressão, uma pessoa que tem um poder aquisitivo, né, alto, e que tem tudo, e que você fica sem entender por que tem uma família, tem dinheiro, por que está na depressão. Mas que se a gente não cuidar, a nossa mente, ela domina tudo. Então você pode ter tudo e você não tem nada. E às vezes até você fica com uma idiosincrasia, uma briga ali, uma coisa com alguém da própria família que não se justifica. Com certeza, não justifica. E isso vai adoecendo a alma, né? O rancor, então, a mágoa, todas as pessoas negativas, a convivência,
né? Eu falo a você que eu mudei minha vida depois do curso de inteligência emocional, e lá ele fala muito que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Então é muito difícil você conviver com pessoas negativas, pessimistas, e você não que sempre estão no intuito de embate, de briga, de confusão, e você não se contaminar. Conflito. É muito difícil não se contaminar. É muito difícil. Aí você ou tem que sair daquele ambiente ou tem que tentar converter essas pessoas. Aprender a conviver. Mas como faz para converter essas pessoas? Aí é um processo. É difícil. É um processo que, né, precisa de um autoconhecimento. Eu falo assim com muita calma, com muita leveza, mas eu passei por essas fases de hoje em dia me conhecer. Principalmente, acho que a rotina que a gente vive hoje, o meu público-alvo muito é mulher que se espelham em mim, de trabalhar, né, de filho, de ter que estar bem fisicamente, autoestima, e é uma autocobrança absurda de muita coisa. Então a gente tem que aprender que a gente vai falhar. Eu digo sempre às mulheres, a gente vai falhar um dia como mãe, vai falhar um dia como profissional, vai falhar um dia como amiga, mas nem por isso você é a pior pessoa do mundo, nem por isso você precisa se cobrar e se culpar um dia após o outro. É porque você está dizendo isso que eu estou com vontade de fazer uma pergunta a você e estou receoso. Eu quero que você entenda que essa pergunta é porque eu acho que você é uma pessoa muito forte e com certeza encontrará os caminhos para responder essa pergunta. Vamos lá. Peraí que eu já fiquei nervosa. E eu estou mais nervoso ainda para fazer. Brincadeira, pode falar. Não, mas eu estou nervoso para fazer a pergunta porque é muito complicada. A gente sabe que há transmissões de geração para geração, genéticas, e vamos chamar também de espirituais, e vamos chamar também de ligações espirituais. E assim, aí você me conta, e no começo do programa, que você perdeu o seu pai porque ele cometeu suicídio. Perdão, mas eu tenho que perguntar. Você alguma vez já pensou em cometer o suicídio? Não me responda agora não. No próximo bloco você vai ouvir a resposta de Leila Maia a essa pergunta que eu estou extremamente constrangido de ter feito, que eu acho mas eu tinha que fazer, senão o programa não era por aí. Aguardo um instante só e já voltamos.
Meu nome é Leila Maia, sou profissional de educação física e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Quando eu tinha 6 anos, meu pai interrompeu sua vida precocemente por uma doença que, infelizmente, é o mal do nosso século, a depressão. E foi através da minha profissão que eu me descobri num propósito de vida, de disseminar o amor, de falar sobre o combate ao suicídio e sobre a valorização da vida. A sociedade vem adoecendo coletivamente e de maneira muito rápida. Então é preciso agir, é preciso falar e é preciso conscientizar que não precisa ter vergonha, quebrar preconceitos em relação a buscar ajuda e cuidar da nossa saúde mental. Por isso, eu quero convidá-los para no dia 22 de julho, às 15 horas, aqui no Forte dos Reis Magos, com esse cenário lindo, possamos nos unir e formar uma grande corrente de vida, de fé, de renovação e de recomeço, para mostrar que a nossa ponte foi construída para ligar vidas e não para ser o fim. Vista-se de branco, traga no peito a vontade de viver e venha participar da campanha Ponte da Vida. Olha, que maravilha, que coisa muito legal esse vídeo aí da Leila Maia, que está com a gente aqui no programa, no estúdio da TV Metropolitano. A gente está falando de TV Metropolitano, Rede Brasil, que você pode captar em casa pelo canal 23.1 aqui em Natal, região da Grande Natal, região metropolitana de Natal, mais alguns municípios das regiões Agreste, Potengi e Mato Grande, também Mossoró, para todos os municípios circunvizinhos de Mossoró no canal 25. Aí a gente está falando de Baraúna, de Grossos, de Tibau, de Areia Branca, Serra do Mel, Upanema, Governador de Serra Rosado, e também para assinantes da Cabo Telecom, canal 130 aqui para Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, e também assinantes da TCM em Mossoró para Mossoró e Apodi. Essa figura maravilhosa pela proposta, pela inteligência, por tudo que ela tem, é Leila Maia, que está com a gente aqui no estúdio da TV. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior para Leila, assim, uma pergunta muito difícil de fazer, mas eu vesti aquela coragem que o entrevistador tem que ter e perguntei para ela. Existem transferências genéticas entre gerações, assim, e o pai de Leila interrompeu a vida quando ela tinha 6 anos de idade, e interrompeu de uma maneira muito traumática, com suicídio. Aí eu perguntei para ela: Leila, você já pensou em suicídio alguma vez na sua vida? Perguntei com o coração bem apertadinho, mas tinha que fazer essa pergunta porque a gente tem que discutir esse assunto com muita seriedade. Então, Leila, eu achei fantástico você fazer essa pergunta, porque quando eu escolhi a minha profissão, né, fazer educação física, escolhi por acaso, por ter sido atleta a vida toda. Então, eu vou fazer porque acho que eu vou gostar, mas eu nunca imaginei que isso ia me direcionar a algo tão grande, que é tudo isso que vem acontecendo. E foi através dessa relação, da pergunta que você fez, porque eu disse a você no início que eu sempre me achei muito diferente da minha irmã, ou do meu irmão e da minha mãe. Eles sempre muito calmos e eu sempre fui muito intensa. Então teve um momento da minha vida que eu passei por uma dificuldade. Então, só para deixar claro, a constituição da sua família era seu pai, sua mãe... Meu irmão. Seu irmão? Isso. São 2 filhos só? 2 filhos. Você, um irmão, seu pai e sua mãe? Isso. Perfeito. E quando eu passei por um problema de relacionamento que todo mundo passa e que eu me vi muito angustiada e triste, um momento assim de muita dificuldade na vida, eu comecei a ter compulsão alimentar, mesmo sendo da área. Ah, meu Deus, lá estou eu com minha gordura aqui. Trabalhava o dia inteiro, chegava de noite e me via compulsiva, descontando toda... Eu sempre falo às pessoas, na rotina estressante que a gente tem, se a gente não encontrar uma maneira de externar as emoções, e se essa maneira não for na atividade física, ela vai ser na comida, na bebida, no cigarro, nas pessoas que a gente ama. Então foi aí que eu
me encantei, eu já era formada, já atuava, mas eu vi que mesmo sabendo que aquilo que eu estava fazendo era errado, a minha mente, ela comandava, ela estava me comandando. Então eu chegava, comia compulsivamente, depois começava a chorar e eu estava vivendo num estado de tristeza. Nunca pensei em tirar a minha vida. Certo. Mas aí eu chegava em casa, busquei ajuda profissional, de nutricionista, de psicólogo. E quando eu comecei a tratar isso, foi que eu vi o poder do exercício físico. Peraí. Você falou assim. Vamos recapitular? Vá. Por partes. Vá. Para quem está nos assistindo, quem for rever este programa na live do Facebook, que fica lá no Facebook. Fica ou não fica, diretor Alisson? Fica lá? Tranquilo? Alisson William, nosso diretor aqui, ele está confirmando. Olha, você pode reassistir o programa na live do Facebook, mas a gente está falando de coisas assim, super importantes. Uma vez esteve aqui comigo uma psicanalista e ela disse assim: não, primeiro uma médica disse: não, quando você come muito é porque você lá na adolescência se sentiu me abandonar. Aí, poxa, então precisa de uma terapiazinha para entender Existe isso. uma relação. Aí agora você me disse que quando você está sozinho ou quando está com um problema grande, não sei o que, você vai lá para a comida, ou vai para a bebida, ou vai para o fumo, ou vai para outras coisas, quando você pode resolver isso também, compreendendo o que está passando e com atividade física. Isso. Aí quando eu comecei a tratar isso, que eu chegava em casa e que tinha um momento que eu já sabia que ia ser aquele momento, né, de compulsão e de momento que você tá o dia todo trabalhando e você chega e fica sozinho e entra num momento de tristeza. Eu colocava um fone de ouvido com músicas que eu gosto ou religiosas ou que me deixassem para cima e ia correr. E a mesma sensação que eu sentia momentaneamente com a comida, porque a comida ela traz um prazer, então Sentia é um prazer com a momentâneo. Eu sentia com a atividade física, com a corrida, porque isso é hormonal. Homem, como é que eu faço isso? Porque eu só me sinto bem comendo e bebendo. A gente vai conversar depois por trás das câmeras. Então foi a partir daí que eu me encantei com o poder do exercício físico. Eu digo assim que ele é fantástico não só para a saúde mental, ele é um alimento para a alma. Para a alma. É assim, é tirar um peso das costas. Então foi com isso que você, mesmo tendo as condições para raciocinar sobre uma hipótese de depressiva, de um suicídio, disse: não, eu tenho mais é que fazer o que eu tenho que fazer e continuar. E foi vivendo. a partir daí que eu fui motivando muitas pessoas para o exercício físico, principalmente voltado ao fator mental, o benefício que o exercício físico causa. E a partir daí foram diversos projetos, diversas coisas que foram me direcionando a esse propósito. Olha, que coisa fantástica. Eu estou conversando aqui com Leila Maia. Leila é essa figura extraordinária. A gente trata de um assunto muito sério, muito complexo, muito complicado, muito difícil de se tratar com as pessoas, mesmo em família, que chama-se suicídio, e ela consegue, mesmo tendo um caso em família, um caso seríssimo, tratar de uma maneira mais leve sobre este tema. Vamos rever, diretor Alisson, por favor, dá pra gente rever aí o vídeo em que Leila convoca as pessoas para estarem no próximo domingo, às 15 horas, lá na passarela do Forte dos Reis Magos, no movimento Ponte da Vida. Dá pra gente rever, diretor, por favor? Meu nome é Leila Maia, sou profissional de educação física e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Quando eu tinha 6 anos, meu pai interrompeu sua vida precocemente por uma doença que, infelizmente, é o mal do nosso século, a depressão. E foi através da minha profissão que eu me descobri num propósito de vida, de disseminar o amor, de falar sobre o combate ao suicídio e sobre a valorização da vida. A sociedade vem adoecendo coletivamente e de maneira muito rápida. Então é preciso agir, é preciso falar e é preciso conscientizar que não precisa ter vergonha, quebrar preconceitos em relação a buscar ajuda e cuidar da nossa saúde mental. Por isso, eu quero convidá-los para no dia 22 de julho, às 15 horas, aqui no Forte dos Reis Magos, com esse cenário lindo, possamos nos unir e formar uma grande corrente de vida, de fé, de renovação e de recomeço, para mostrar que a nossa ponte foi construída para ligar vidas e não para ser o fim. Vista-se de branco, traga no peito a vontade de viver
e venha participar da campanha Ponte da Vida. Olha, eu estou conversando aqui com Leila Maia, a gente está falando de um assunto que é muito complicado e muito difícil, suicídio. Mas a gente está tratando de uma maneira leve, de uma maneira que devemos enfrentar sim este problema, discutir, analisar a depressão, a angústia, a ansiedade das pessoas para evitar que cheguem a esse ponto máximo. Leila, desculpa, mais uma vez eu vou pedir o auxílio lá do diretor. Diretor, dá para a gente botar agora aquela musiquinha de novo? Só para ficar caracterizado aí no programa? Seja a ponte da vida, ame pra plantar, ame pra colher. Seja a ponte da vida, escolha ser feliz, escolha por você. Olha que coisa maravilhosa essa música, e ela representa todo esse sentimento que move Leila Maia e que move a TV Metropolitana, e o programa É Por Aí, que me move pessoalmente a apoiar essas coisas boas da vida. Eu sempre falei que esse programa aqui, o programa É Por Aí, viu, Leila, é um programa para destacar ações e atitudes de pessoas que agem conforme as virtudes humanas. E o que você está fazendo com certeza se enquadra em todas as virtudes humanas, e é por isso que a gente lhe apoia, e é por isso que a gente lhe convidou para estar aqui. Mas como tudo que é bom passa rápido, essa horinha também já passou bem rápido, e a gente está no final do programa. Aliás, já passamos um pouco de 1 hora do programa, mas eu queria que você se despedisse, reforçando aí o convite para as pessoas participarem do evento do próximo domingo. Antecipadamente eu digo, eu estarei lá, viu? Feito um pai de santo, de bata branca, calça branca, estarei lá. Pois é, eu quero convidar todos para domingo, agora, dia 22 de julho, às 15 horas, possamos nos unir nessa corrente de vida, de fé, de recomeço, para mostrar que nossa ponte não foi construída para ser o fim, foi construída para ligar vidas, e para a gente quebrar o preconceito de buscar ajuda quando necessário, de falar sobre depressão, sobre saúde mental. Então acho que vai ser um dia único, indescritível para a nossa cidade, uma grande mobilização, e que eu tenho certeza, eu sinto Deus a todo momento nessa campanha, que a gente vai conseguir salvar sim muitas vidas, quebrando e falando sobre isso. Olha, depois dessas encantadoras palavras, realmente são encantadoras essas palavras de Leila Maia, a gente renova e reforça o convite para que quem está nos assistindo, por favor, participe dessa campanha. É muito importante. E pode abrir o tema. Discuta suicídio na sua família. Não considere um tabu. Não ache que as pessoas não precisam saber dos seus parentes, dos seus amigos que cometeram esse ato extremo. É bom analisar, é bom conversar para se combater isto. E agradecendo aqui a figura apaixonante, ela é realmente fantástica, inteligente, bacana, com ideias muito boas assim, rapaz, é uma coisa fantástica. Ela pega do nada e faz um movimento grande como este. Eu estou falando de agradecer a figura de Leila Maia, essa personal que encanta pelas suas propostas, pelo seu trabalho, mas agradecer também especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Olha, o programa É Por Aí está chegando ao final, agradecendo muito, porque foi um programa super hiper especial esse de hoje. Na sequência você fica com a Tarde é Nossa e Nani Venâncio, lá dos estúdios da Rede Brasil em São Paulo. Depois a gente tem aqui o Jornal Metropolitano, segunda edição, com Genésio Pitanga e Riane Brito. E na sequência, de novo aí, o RB Notícias com Camila Schmidt e Ney Gonçalves Dias, lá de São Paulo. Obrigado, Natal. Obrigado, Rio Grande do Norte. Leila, você é uma figurinha maravilhosa. Muito obrigado. Obrigada, foi incrível. Bom final de semana. Até segunda-feira com mais um programa É Por Aí e a proteção de Deus. Até lá. Amém.